Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16. Quem escreveu esse capítulo foi a Amber, do livro que nós estamos lendo, Gatilhos no Casamento. E esse capítulo vai falar sobre desonestidade, sobre mentira e engano. E ela começa com um versículo já, que está em Salmos 34, na verdade são dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ou seja, Deus aqui, ele já nos responde. Se nós queremos amar a vida e queremos ter dias felizes, então nós temos que guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios da falsidade. E aí ela coloca aqui, ela começa falando algumas coisas, colocando algumas frases. Para casais que lutam com a desonestidade, ela fala que a raiva e a desconfiança se misturam. Eu não sei se você está num relacionamento assim ou se você já esteve num relacionamento assim, não com seu marido, mas com outras pessoas, mas realmente ter um relacionamento, ou viver num relacionamento em que a desconfiança é muito difícil. Mas crendo em Deus, a gente sabe que tudo, não existe situação complicada para o Senhor restaurar. E aí ela diz, a desonestidade é um pecado. Então nós não podemos nos manter na desonestidade, não é algo que nós temos que tolerar. Mas existe a maneira certa de conversar sobre isso. A desonestidade, ela corrói os alicerces de um relacionamento. Ou seja, é como se você estivesse construindo a sua casa na areia. É como se você estivesse construindo o seu casamento em areia. E ele está prestes a desmoronar a qualquer momento. E quando você mente para o seu marido, né? Quando você, marido, mente para sua esposa, o que você demonstra é desrespeito. E a última coisa que você faz o seu marido se sentir é amado. E a Amber coloca aqui mais dois versículos que está em Provérbios 19:9, que diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Em Provérbios 26:28 diz: a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Um casamento forte precisa ter como base a honestidade. Satanás começou com mentira e engano muito cedo. Em Gênesis, a gente conhece a história de Adão e Eva, e eles foram enganados por uma mentira de Satanás. E eles só foram perceber que essa mentira e esse engano trouxe um dano para eles quando eles foram expulsos do jardim do Éden e perderam a comunhão que eles tinham com o Senhor durante aquele tempo. E aí ela coloca aqui, explicando para nós sobre isso, em João 8:44, fala sobre Satanás. E olha só, o que Jesus fala aqui dos mentirosos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, fala a língua do diabo, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando nós mentimos, nós falamos a língua de Satanás. E a mentira, ela é companheira do medo. E aí você fala, ai, mas Aline, sabe o que é? Eu não podia falar a verdade, porque se eu falasse a verdade, eu ia ter muitos problemas, eu ia brigar com meu marido, meu casamento poderia acabar, enfim. Gente, a mentira nunca, em hipótese alguma, vai ser melhor do que a verdade. Nunca. E a Amber, ela traz uma frase aqui perfeita para refletirmos. Se não estivermos dispostos a sofrer por causa da honestidade, estamos muito longe de sofrer
por causa da cruz. A gente precisa de uma pausa para refletir sobre isso. Nós mentimos para não ferir o nosso marido. Nós minimizamos o pecado que é a mentira, porque nós achamos que estamos fazendo algo bom. A consequência dessa mentira, olha só, tá vendo? Eu não briguei, coitado, meu marido ia sofrer. Mas não, nós não podemos nos prender nessa falsa segurança e nos manter mentindo para o nosso marido. Nós precisamos falar sempre, sempre a verdade. Existem relacionamentos que se destroem por causa de uma mentira. Quando uma mentira é falada, é difícil acreditar em outras verdades. Então nós precisamos ter o nosso casamento construído com base em honestidade. E a Amber, ela traz aqui que nós precisamos falar a verdade, mas nós precisamos saber como falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade em amor, porque somos chamados para sermos pacificadores. Nós devemos trazer a paz. Aí você fala, ai Aline, mas exatamente por isso que às vezes eu conto uma mentirinha, aquela mentirinha pequenininha. Não, não. Nós somos chamados para trazer paz, e a paz é com base na verdade. Então, nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo, sabedoria e discernimento para saber como falar a verdade. Nós não podemos despejar a verdade. Nós não podemos vomitar a verdade e causar ainda mais dano e ainda mais ferida àquele que está recebendo a mensagem. Não, nós precisamos saber como falar. E claro, às vezes a verdade vai trazer sofrimento para o outro, vai abrir uma ferida no outro, mas é melhor porque quando você é verdadeiro, você abre uma porta de confiança no seu relacionamento com o seu marido. E a Amber, ela coloca mais um versículo aqui que está em Romanos 6:8, que diz assim, olha só, é essa porta aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. E Cristo nos chama para confessar os nossos pecados uns para os outros, para sermos libertos desse pecado e então termos uma vida de verdade, na verdade. Se eu não consigo falar a verdade para o meu marido, eu nunca vou ter uma vida plena no meu casamento. É o meu marido que tem que saber de mim, as minhas verdades, quem eu sou de verdade, o que eu fiz, o que eu faço. Eu preciso ser verdadeira com o meu marido, independente do que aquilo vá trazer para ele. Mas nós precisamos saber como falar. E o Espírito Santo, ele traz como, quando falar. E a Amber, ela fala assim, hoje eu quero falar especificamente com você que sofre com isso. Você que viveu muitas mentiras no seu relacionamento, essas mentiras foram confessadas porque existe uma via de mão dupla. Se eu mentir e eu conto a verdade para o meu marido, eu espero dele que ele compreenda. Não que ele tenha uma reação de raiva explosiva e que ele me puna por isso. Quando eu conto a verdade para alguém, se eu conto um pecado para alguém, é porque eu confio que aquela pessoa vai me compreender. E aí ela faz essa pergunta, você, né, que o seu marido abriu alguma coisa com você, te contou uma verdade, sendo ela o que for, e ele quis abrir um caminho de confiança, querendo dizer pra você, olha, eu não vou mais fazer isso, eu quero que você me apoie, que você me encoraje, que você confie em mim, que você acredite em mim. Você tá mais interessada agora em punir o seu marido ou fazer o que é certo? Você quer continuar punindo seu marido ou você quer construir agora um casamento com base na honestidade? Quando estendemos a graça, ao invés de uma resposta ríspida, nós abrimos a porta para que o nosso marido confie em nós e se sinta seguro em nos dizer a verdade. E
eu quero contar pra vocês algo. Eu e o Vi, a gente conversa muito, a nossa comunicação melhorou muito ao longo do tempo. E eu creio que a nossa comunicação melhorou exatamente por causa dessas reações. Porque o Vi, nós somos muito diferentes, eu e o Vi. Eu sou uma pessoa muito mais questionadora, eu sou muito mais... eu não busco conflito, mas eu quero resolver os conflitos. Eu não sou de jogar poeira pra debaixo do tapete. Eu tiro a poeira debaixo do tapete, eu falo, senta, vamos resolver. Só que hoje esse senta, vamos resolver é muito diferente do senta, vamos resolver de quando a gente casou. Quando a gente casou era senta, vamos resolver. E se ele me falasse alguma coisa que eu não tava esperando, eu ia ter uma reação péssima. Eu ia brigar, ia jogar na cara dele aquilo várias vezes, sabe? Eu não tô falando aqui de traição, tô falando de dia a dia mesmo, gente. Porque a mentira, ela não tá só em coisas graves, não. Ela tá em coisas pequenas do nosso dia a dia. E o problema é de que quando o homem, ele se sente acuado em dizer pequenas verdades para nós, ele jamais vai dizer uma grande verdade para nós. E aí, meu marido omite as coisas, porque talvez ele tenha medo da sua reação. E eu fui mudando em relação a isso. Eu fui sentando com ele, eu fui falando, não, tudo bem, eu quero te ouvir. Vamos lá, me fala. E claro que internamente vem aquela vontade, mas eu pedia pro Espírito Santo me ajudar e eu sabia que eu precisava abrir aquela porta com o Vi, porque eu sei que o Vi, o meu marido, você pode se identificar comigo e de repente você pode se ver no lugar do Vinícius e o Vinícius e o seu marido no meu lugar, mas o Vi, ele é uma pessoa que evita conflito. Então, para ele é muito mais fácil ele fugir, se omitir, do que encarar e falar, olha... E quando eu falo de mentira aqui, eu falo de, por exemplo, eu falei algo que ele não gostou e ao invés dele falar, poxa, não gostei do que você falou, com medo do que eu vou falar em cima daquilo, de, sei lá, mas foi culpa sua, sabe quando por causa de uma... Ele se omitia. Então são essas pequenas mentiras, você entende onde eu tô querendo chegar? São essas pequenas coisas que a gente deixa de falar um pro outro, com medo da reação um do outro, que vão minando o nosso relacionamento. Primeiro de tudo, nós temos que ter um coração ensinável. Então, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, o Vi não é perfeito, mas nós fizemos um pacto de termos um coração ensinável, de quando eu falar pra ele algo, ele entender antes de se justificar, antes de me culpar. E isso é algo muito difícil, é algo que a gente tem trabalhado, a gente não tá perfeito nisso. Como quando Deus chegou e falou pra Eva, quem que comeu o fruto, né? E aí, né, falou pra Adão, e aí Adão falou, foi culpa da Eva, Eva falou, foi culpa da serpente. É exatamente isso que a gente faz, é muito mais fácil a gente jogar culpa no outro do que assumir os nossos próprios erros. Mas assumir os nossos próprios erros e falar a verdade, muitas vezes nos vai levar a situações nas quais a gente não quer viver. Então, será que se nós estendêssemos um pouco mais de graça, compreendêssemos mais, né, os sentimentos do nosso marido e por que o nosso marido tá falando aquilo, nós não abriríamos uma porta e teríamos um casamento com base em honestidade, com base na verdade, com base em verdadeiros sentimentos, mesmo que esses sentimentos, né, você não queira, às vezes você não, eu nem quero ouvir, mas nós precisamos, um casamento ele tem que ser baseado nisso. É esse caminho que a gente precisa trilhar. E eu e o Vi, nós mudamos muito em relação a isso. Ele continua sendo um cara que evita conflito. E eu continuo sendo uma mulher que quer resolver os conflitos. Mas hoje nós fazemos isso de uma maneira pacífica. Todas as vezes? Não. Mas quando a gente percebe que vai sair ali... A gente, melhor a gente conversar depois. Isso é prática, isso é indo. Estamos longe da perfeição, estamos longe de chegar num nível de que, nossa comunicação é perfeita, obviamente não. Mas a gente precisa tentar. A gente precisa se colocar à disposição. A gente precisa abrir, senta com seu marido, ouve. Meu marido confessou, Aline, que ele vê pornografia. Eu acabei com ele, me senti traída. Ei, que tal? Ao invés de você jogar mais peso, porque
para o marido contar coisas íntimas, né, para você, é porque ele quer se sentir acolhido, como os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente fecha portas com os nossos filhos por causa disso, porque no erro, ao invés da gente compreender e tentar encorajar o acerto e falar, tô aqui com você, vamos lá, o que a gente pode fazer a respeito disso, a gente quer punir, a gente quer justiça, mas não a justiça divina, a gente quer a justiça com sangue, a gente quer a justiça com o sofrimento, e Deus não quer essa justiça. Deus estende justiça com graça, com amor, com paz. Vocês conseguem entender? Então eu não tô falando que nós temos que passar a mão na cabeça, mas nós precisamos estar juntos nas lutas, porque a luta do seu marido é a sua, e a sua luta é a luta do seu marido, e se não houver verdade, se não houver honestidade, não tem como nós lutarmos juntos as batalhas que aparecerem no nosso casamento. Esse capítulo aqui, ele é o último de gatilhos externos, e eu achei ele muito profundo. Eu acho que nós precisamos meditar um pouco mais sobre isso, de que maneira nós estamos lidando com as verdades que os nossos maridos têm nos contado, de que maneira a gente lida com os erros dos nossos maridos. Será que nós, sem querer, incentivamos a omissão do nosso marido? Né? Eu não acho que justifica, eu não tô falando que isso é justificável, mas eu consigo compreender talvez um medo de uma reação, mas nós devemos enfrentar. Se você é essa pessoa igual ao meu marido, que quer evitar conflito, entenda, fugir não vai resolver os seus problemas, e jogar poeira para debaixo do tapete não é resolver conflito. Não é acumular conflito. Não faça isso, não deixe o seu casamento desmoronar, não construa o seu casamento numa casa de areia, amém? Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem revelado tantas coisas a nós e tantos erros que às vezes a gente acha que é culpa de um, culpa de outro, quando somente precisamos nos colocar à disposição e escolher amar o nosso marido todos os dias. Senhor, nos perdoa porque nós pensamos que mentir vai trazer uma boa consequência, que a mentira vai poupar o sofrimento, quando na verdade a mentira vai acumular sofrimento. Senhor, perdoa que as nossas mentiras podem ter ocasionado na vida do nosso marido e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Faz-nos, Senhor, pessoas honestas. Guarda os nossos lábios, Senhor. Sim, nós queremos amar a vida, nós queremos ter dias felizes. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude a guardar a nossa língua da mentira, a guardar a nossa boca da falsidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos a crer que quando nós falamos a mentira, quando nós falamos a verdade, quando a verdade é dita, portas são abertas e confianças são restauradas. Eu sei que às vezes parece difícil, parece uma coisa utópica, mas nós queremos que o Senhor estabeleceu a verdade, a sua palavra é a verdade absoluta. E nós, como seguidores de Cristo, não podemos ter como opção a mentira. Senhor, então traz sobre nós a honestidade, mesmo que custe, Pai. Mesmo que custe uma briga, mesmo que custe uma discussão, mas nós sabemos, Pai, que o nosso marido estará apto a nos entender, que o nosso marido, que o Senhor pode trazer para o nosso marido graça, para que ele possa estender, para que mentiras não precisem mais serem contadas em nossos relacionamentos, Pai, não só entre marido e mulher, mas entre filhos, entre amigos, que a verdade seja sempre a principal e a primeira coisa a pensar, a ser dita, independente das consequências, Senhor. Que sejamos um time, que sejamos um só, para batalhar e para lutar e enfrentar pecados, dificuldades, limitações, inabilidades. O Senhor não junta duas pessoas ao acaso. O Senhor sabe quem junta e um molda o outro, Pai. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, nos traz sabedoria, discernimento, guarda a nossa casa e que a nossa casa
seja construída na rocha, para que ela nunca venha a cair, que o nosso casamento seja construída com base em honestidade, para que ele nunca venha a cair, Senhor. Portas de confiança serão abertas, casamentos serão restaurados, e o Senhor nos ensinará a estender misericórdia e graça, sempre que o nosso marido precisar, sempre que houver um erro, nós seremos uma mulher sábia, pronta a edificar e ajudar a nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Eu encontro vocês amanhã e nós vamos começar os gatilhos internos. Eu tô super ansiosa, porque eu acho que vai ser um tempo muito bom para nós refletirmos no que passa dentro de nós. Amém? Até a próxima!